Maharishi, muito inteligentemente, quando ele percebeu que a linguagem dele era muito mística e vinha de encontro com toda aquela filosofia hippie que causava grandes confusões com relação à espiritualidade, ele procurou ir adaptando aos pouquinhos conceitos místicos, espirituais, místicos, a uma linguagem científica. E foi aí que, num dado momento, surgiu a questão, o fato, né, da comprovação científica do estresse pelo Dr. Hans Selye, onde alguns médicos começaram a identificar de forma muito objetiva, muito clara, distúrbios no corpo causados por emoções acentuadas, né? Como, por exemplo, o medo, a angústia, a tristeza ou a raiva. Então, Maharishi, mais uma vez inteligentemente, ele trouxe o conceito do karma para algo muito palpável, para que as pessoas pudessem meditar com uma visão o mais objetiva possível, mais científica possível. Esse conceito do karma veio para isso que nós chamamos de estresse, foi encampado por essa palavra estresse. Então, quando no curso de meditação transcendental o professor diz para o aluno que as reações são um processo de catarse, né? As reações turbulentas, e que vem como consequência da eliminação de estresse, o professor está certo. Só que a interpretação pode ser muito mais profunda. É muito provável que essa vida não seja uma só. E dessa forma, é bastante provável que venham muitas marcas de um tempo que nós não alcançamos para o momento atual, o momento que nós estamos vivendo. Na Índia eles chamam isso de samskaras, são as marcas do passado. Tanto as marcas muito ruins, quanto as marcas muito boas. Mas isso gera uma ansiedade, e isso significa que o ego ele está aprisionando o self. O ego está aprisionando a consciência pura, a consciência transcendental. Ela não consegue se manifestar porque o ego toma conta. A individualidade começa a gostar tanto de si mesma que não há a entrega para o valor absoluto da vida. E eu tenho para mim, analisando durante muito tempo essa questão, né, do aprisionamento do ego, isso traz certamente, do aprisionamento do ser, isso traz certamente grandes dificuldades para a vida, né, que é o que nós chamamos de sofrimento, a ignorância que gera sofrimento. Primeiro, o ego ele não consegue dar conta do recado. Ele é diminuto, ele vai se fortalecendo dentro dos parâmetros, dos padrões que ele conseguiu encampar, que são poucas coisas, são valores de família, sociedade, política, religião, esportes, enfim, educacionais. E traz um outro sério problema também, que o ser, a consciência pura, a inteligência infinita, ela não consegue se expressar. Então, as soluções para os problemas se tornam muito mais difíceis. E aí vem um tipo de raiva, né? Então, a questão aqui é a raiva. A raiva. Existe a raiva pertinente aos incômodos que são perceptíveis, palpáveis, que são da nossa própria vida, né? Situações que não se coadunam com a nossa vontade, e o indivíduo expressa esse sentimento de raiva como consequência dessa discórdia. Porém, esse sentimento de raiva, ele também está alojado em níveis muito profundos da vida. É aquela raiva que a gente não sabe de onde vem. É aquele sentimento de raiva que é decorrente do aprisionamento do ser. Imagina que você sabe que é rico, você intui isso, você sabe que tem soluções para todos os seus problemas que são causados pela nossa pequenez, mas nós não sabemos aonde está
onde está a conta bancária. Nós sabemos que está localizado num banco na Suíça, mas nós não sabemos como ter acesso à conta desse banco. Então, quando nós meditamos com regularidade, o que nós vamos experimentando é a dissolução de camadas de estresses que são cada vez mais profundas, camadas de raiva que são cada vez mais existenciais. Isso muitas vezes é confundido como sendo algo pertinente à própria essência da vida, mas não é, porque a essência da vida não pode ser podre, a essência da vida não pode ser desgostosa, a essência da vida é amor, é plenitude, né? A essência da vida é bliss, é bem-aventurança, Sat Chit Ananda. Então, isso não é da nossa essência. Mas o fato é que isso vai acontecendo nas nossas vidas como meditantes, né, até que ela venha se extinguir aqui na Terra. São camadas de raiva que são cada vez mais sutis, parecem ser camadas existenciais, mas na verdade não. Né? Isso vai acontecer de tempos em tempos. Isso não é endereçado a A, B ou C. Pode até aparecer na superfície como tendo um motivo, mas na verdade é um lado muito mais profundo. Está simplesmente com você, não é do seu funcionamento superficial, mas é algo que você não consegue conter. As pessoas que permanecem superficiais, elas sempre se esquecem completamente, né, dos seus tesouros internos, né, da sua riqueza interior. O que nós meditantes fazemos é descortinar essas camadas de raiva em níveis que são cada vez mais profundos. E o que vem aí é uma compaixão interior muito grande. Essas camadas de estresses, essas camadas de karmas, né, fazem com que o pensamento seja percebido sempre na superfície. Então são as necessidades da individualidade, as necessidades do ego, o próprio egoísmo. Mas, conforme nós vamos experimentando a transcendência através da perda do mantra, nós vamos experimentando camadas de funcionamento da mente que são mais e mais delicadas. Nessas camadas mais delicadas nós percebemos os pensamentos, ou a própria raiva que seja, em níveis muito sutis. E aí nós conseguimos descolar, nós conseguimos nos descolar dessa raiva, nós conseguimos nos descolar dos pensamentos que não são essenciais, que não são virtuosos, que não nos trazem realmente a realização. O pensamento que é poderoso é o pensamento que é percebido mais perto da sua fonte. Por isso que é muito importante que o indivíduo use o seu mantra correto, porque se ele é incorreto e é percebido perto da sua fonte, ele ganha poder. E se ele ganha poder sendo algo não positivo, a pessoa observará na sua vida o crescimento de negatividade gerada por ela própria. Então aqui nós encontramos o mecanismo, né, que faz com que o pensamento se torne poderoso. O que faz com que o pensamento se torne poderoso é a habilidade de transcender. E é por isso que Maharishi dizia, todo poder espiritual de uma pessoa reside na sua capacidade de transcender. São níveis de... Eu não sei se vocês experimentam isso, mas com o tempo não é incomum. A gente saca que tem uma raiva, né, que ela não tem propósito. Lá no fundo é como se você começasse a achar engraçada aquela raiva. Você acha engraçada a situação. Porque não há raiva com relação a uma pessoa ou uma situação. Você cria dentro da tua cabeça. Ela não te pertence, ela não é você. Mas ela está ali.
E se não houver essa perspectiva mais sutil de funcionamento da mente, ela te engole. Né? Outro dia, eu vou dar um exemplo simples. Eu estava indo para a Barra pegar minha filha, e quem dirige é a Flávia. Né? Eu só dirijo assim quando é a viagem mais longa, porque eu fico enjoado de andar no banco do carona. Mas na cidade eu não gosto de dirigir, quem dirige é ela. E eu sabia exatamente como chegar na casa do menino, tinha que passar por um lugar na Barra para poder chegar na Barrinha. Barrinha não, para poder chegar ali perto da praia do PP, ali naquele miolo ali tem uma praça, a casa do menino era ali. E o fato é que a Flávia colocou no Waze, o Waze deu um caminho muito mais enrolado, por incrível que pareça. Foi me dando uma raiva. Foi me dando uma raiva porque eu sabia qual era o caminho, mas ela resolveu escolher o caminho dela com todo o direito e com todo o mérito, porque ela foi seguindo o Waze. E chegou no momento que eu me dei conta que eu estava sendo, sabe, um menino, uma criança quando fica fazendo pirraça, quando fica fazendo birra, né? Exatamente nisso. Mas ela me olhou com um olhar muito doce, né? Muito delicado, muito amoroso. E quando eu olhei aquele... E aí eu imediatamente me dei conta, cara, você está sendo chato pra cacete. Né? Lá dentro da minha cabeça, né? Muito lá dentro da minha cabeça. Até mesmo porque eu não queria dizer para ela que eu estava errado. Estava certo no caminho, mas errado com o sentimento. E isso vai acontecendo, aí desmontou todo o circo, né? Porque se olha de fora, desmonta o circo. Eu falei, pô, qual o problema dela ir pelo caminho dela? Problema nenhum. Vai demorar um pouquinho mais? Não. Foi naquele dia que nós fizemos a meditação lá na apresentação do Van Gogh. Ela estava com um pouquinho de pressa, mas 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, isso não ia mudar em nada. E a partir daí, quer dizer, já tinha me dado conta, por mais que você medite regularmente, essa raiva que parece que é da tua essência e não é da sua essência, ela vai aparecer e você vai se descolar dela. Isso demonstra também o mecanismo do pensamento positivo. Pensamento positivo não é aquele pensamento em que você fica estressado. Né? Ele toma conta do seu ser, mas ele vem de uma forma muito mansinha, né? Vem de uma forma muito mansa. São os sutras de Patanjali que são usados nas técnicas do Siddhis. Né? Como é que você faz? Você primeiro transcende, depois você só emite um desejo daquele nível muito sutil. Isso vai criando na sua vida um poder tão grande, um poder tão grande, um poder tão grande em cima daquele desejo emitido, que ele toma conta de você. E de uma forma tão poderosa que não existem mais dúvidas. Isso é a fé verdadeira. É o crer. Crer. Não é o entender, não é o pensamento positivo, não. Né? A compaixão, vou dar um exemplo aqui, a compaixão se transforma em algo tão real dentro de você, tão real dentro de você, que você se transforma na própria compaixão. A raiva, nesse momento, ela vai deixando de existir. Ela existe durante toda a vida, né? Ela toma conta da gente em algum momento. Até mesmo Jesus, lá no templo, né? Sentou o cacete, né? Os caras que vendiam as coisas dentro do templo. Portanto, essa raiva, ela existe mesmo em seres muito iluminados. Só que de uma forma muito diminuta, e a capacidade de se descolar dela se torna muito fácil, né, para um ser que é iluminado. Para a gente, não. A gente, isso é um evento, é um acontecimento. Mas, a partir daí, ficou claro que existe uma raiva que tem propósito, né, uma raiva que você justifica. E tem outra raiva, que é aquela raiva ranzinza, que você fica ranzinza, que você fica crítico, cri-cri, né? Que ela não se justifica. É simplesmente resquícios, é simplesmente resultado do processo de eliminação de estresses. O fato é que conforme nós vamos crescendo, essa raiva, ela não toma mais conta da gente. A gente começa a dar gargalhada dela porque nós vivemos mais por fora dela. E com isso,
os pensamentos eles vão sendo filtrados, porque você tem mais silêncio dentro da sua cabeça. Quando você filtra os pensamentos, você começa a deixar ficar, você deixa ficar somente os pensamentos que são legais, somente os pensamentos que são úteis. A sujeira não, a sujeira você não aproveita mais a sujeira, porque naquele nível de sensibilidade que você se encontra, você percebe nitidamente que aquilo é lixo. Aquela história, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Você começa a perceber o que é ser feliz. E começa a perceber que a razão, ela é do ego. O amor, a compaixão, a felicidade plena, elas são do ser. É todo um processo de aclimatação. Né? Quando o ser não é libertado, duas coisas acontecem. A vida na sua superfície sofre, há sofrimento porque o ego não consegue abarcar a totalidade, e existe um sofrimento no nível do ser também, porque ele não consegue dar, né? Nós não conseguimos receber a nossa herança. É como se nós fôssemos ricos e vivêssemos uma vida de pobres. Então, regularidade na prática, e gradativamente essa raiva vai se dissolvendo. Ela não faz parte da gente. Um beijo.